Índios, porque todo mundo sabe que são as canoas, aliás, simbolizam um meio de transporte das populações indígenas. Então vejam, nós estamos tratando de uma temática que tem a ver com educação como um direito. A educação do campo é educação de um modo geral, e nós estamos falando então de um direito social que está garantido na nossa Constituição, e que é garantido a todos os cidadãos. A Constituição Federal diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Então, quando ela diz que é dever de todos, não tem nenhuma vírgula lá, colocando a exceção para as populações do campo. Ou seja, quem vive no campo também tem o mesmo direito à educação daquelas pessoas que vivem na zona urbana. Portanto, os poderes públicos, as políticas públicas por eles organizadas, precisam não perder isso de vista, ou seja, de que o menino e a menina que vivem, e também o jovem e o adulto, que vivem nos territórios rurais, têm os mesmos direitos a uma educação de qualidade que aqueles que vivem na cidade. Esse é um ponto central, ou seja, é um ponto que a gente não pode esquecer, porque senão a gente naturaliza as desigualdades sociais como se fosse normal, como se não tivesse nenhum problema os nossos meninos e meninas da zona rural terem mais dificuldade de acessar a escola e de percorrer a escolaridade de que os meninos da zona urbana. Então não é natural isso, não é normal. Assim como não é normal o nosso menino e menina ter que acordar de madrugada para poder estudar. Não é normal, é força das circunstâncias. Força de uma dívida histórica que nós temos com as populações da zona rural, que a gente precisa ir pagando essa dívida, obviamente dentro das possibilidades orçamentárias que nós temos, mas essa dívida precisa ser paga, ou seja, o menino e a menina que vive na zona rural tem que ter escola de qualidade, tem que ter professor bem formado e tem que ter acesso também aos bens culturais que nós ofertamos àqueles que estão lá na zona urbana. Então, assim, eu queria começar dizendo isso, que pode parecer meio impactante, assim, meio forte, mas a gente precisa ter isso muito em mente, de que o sujeito do direito à educação, que são os alunos, eles não são exceção, eles não são excepcionais quando a gente pensa o direito. E o direito à igualdade de condições que os meninos e meninas da zona rural têm em relação aos meninos e meninas da zona urbana, esse direito à igualdade, ele é construído a partir da percepção da diferença. Então, nós só vamos garantir condições de igualdade aos sujeitos do campo quando nós percebermos e respeitarmos as suas diferenças. Ou seja, quem é da zona urbana, quem é da zona rural, tem direitos iguais no que diz respeito à educação. Mas a concretização desse direito precisa levar em consideração a diferença que há nos sujeitos, na sua cultura, na sua forma de produzir. Então a igualdade vai ser construída a partir da diferença, da percepção da diferença. Uma educação, então, voltada aos interesses dos sujeitos do campo, que possa garantir, então, o seu direito à educação, precisa levar em consideração que essa população tem diferentes perspectivas para enxergar o mundo, tem diferentes formas para construir a sua existência econômica, tem diferentes possibilidades de ação cultural e de construção da sua identidade. Se nós negarmos essa diferença, a gente não avança para a igualdade. Então acho que esse é um ponto que a gente não pode perder de vista no debate da educação do campo. Um outro elemento importante é que a educação do campo, esse conceito de educação do campo, ele não é algo presente há muitos anos no nosso marco jurídico, na legislação educacional brasileira. O conceito de educação do campo é um conceito forjado politicamente, que é construído a partir da ação dos movimentos sociais que, ao longo dos últimos anos da década de 80, início dos anos 90, construiu esse conceito a partir das lutas em defesa da educação
dos povos do campo. Então é um conceito que marca um determinado tipo de educação para uma população em particular, com suas diferenças internas, e, portanto, é um conceito que tem a ver com outro modelo de campo, com outro modelo de desenvolvimento rural. Porque senão não haveria necessidade de termos construído um conceito novo. A gente podia ter chamado de educação rural, como a gente vinha chamando a vida inteira. Então, a substituição do conceito que os movimentos sociais foram construindo de educação rural por educação do campo não é uma simples troca de nomenclatura. Não é só porque é mais bonito ou porque soa melhor educação do campo. Tem a ver com um posicionamento político muito claro na hora em que afirma que a educação dos povos do campo precisa ser uma educação que ajude a construir um outro modelo de desenvolvimento para o meio rural, que leve em consideração os interesses, os sabores, os cheiros, a produção, a identidade dos sujeitos do campo. Portanto, a educação do campo, ela tem lado. O lado da educação do campo é o lado da classe trabalhadora que vive na zona rural. É para a agricultura familiar, é para a pequena produção que a gente constrói a educação do campo. Isso também precisa estar claro. Porque senão a gente fica apenas trocando a nomenclatura das escolas. E aí a nossa escola rural fulano de tal, agora a escola do campo fulano de tal, sem que a gente tenha alterado em absoluto nada no que diz respeito à prática pedagógica, no que diz respeito ao envolvimento da escola com a comunidade, no que diz respeito à percepção do mundo econômico do meio rural que possa interferir na vida das pessoas. Então, pensar a educação do campo como um direito é perceber que a garantia desse direito tem a ver com um diálogo com um segmento específico da sociedade brasileira que está no campo. Uma outra questão importante nesse debate é que a educação do campo foi forjada pelos movimentos sociais e só depois incorporada no marco jurídico nacional. Portanto, os movimentos sociais já faziam educação do campo há muitas décadas nesse país. Se a gente quiser, por exemplo, nós vamos falar das escolas família agrícola, das casas familiares rurais, que os centros de formação por alternância já há muitas décadas desenvolvem nesse país e que nós fomos incorporando essa linguagem, essas práticas no nosso marco jurídico. Por exemplo, nós vamos falar em pedagogia da alternância com muito mais clareza atualmente, mas a pedagogia da alternância é uma experiência pedagógica já construída pelos movimentos sociais há muito tempo. É reconhecida pelo Estado mais recentemente, mas ela é construída como prática pedagógica de interesse dos sujeitos do campo já há muito tempo. Então, os movimentos sociais são o esteio, os movimentos sociais vivos, ou seja, aqueles que estão atuando nas nossas comunidades, sejam eles os grandes movimentos, como o MST, a CONTAG e outros, sejam eles os movimentos vivos que estão nas nossas comunidades, as associações de pequenos produtores, os sindicatos rurais, as associações de mulheres, enfim. Esses movimentos vivos é que dão o sustentáculo necessário para que a educação do campo possa ser, de fato, algo para além de um nome que está na moda. Então isso nós não podemos perder de vista também. Nós estamos falando aqui, esse seminário, o primeiro seminário de educação do campo aqui de Santa Isabel, não é um seminário para a gente celebrar um nome novo agora que nós estamos dando para as coisas. É um seminário para a gente marcar, como disse o Fábio, marcar a história do município, porque a gente está, a partir de agora, ou simbolicamente a partir de agora, tentando perceber um outro rumo para as escolas e para a educação que a gente oferece para os sujeitos do campo. Os movimentos sociais, então, eles estão na base desse movimento. Depois o Salomão vai falar, provavelmente, de como a gente foi construindo esse movimento aqui no estado do Pará, através do Fórum Paraense de Educação do Campo, através do Fórum Nacional de Educação do Campo, que eu tenho a honra de representar o Pará lá em Brasília. Mas o movimento social que constrói a educação do campo não é um movimento apenas reivindicatório. E ser reivindicatório já é muita coisa, ou seja, cobrar, fazer a denúncia das precariedades que nós temos no mundo rural brasileiro já é muita coisa. Mas o movimento social
que está na base do debate da educação do campo é um movimento propositivo. Se nós olharmos o conjunto de legislações e de programas que foram criados nos últimos anos, nos últimos 20 anos, pelo Estado brasileiro, principalmente a nível federal, todos esses programas, de alguma forma, foram construídos em diálogo com os movimentos sociais, a partir de proposição dos movimentos sociais, e, portanto, que a educação do campo bebe muito fortemente na fonte desses movimentos. Mas, além de ser um movimento que reivindica, que propõe, os movimentos sociais são movimentos que fazem. Se nós pegarmos aí, eu já falei da experiência da pedagogia da alternância, da escola itinerante e de várias outras experiências pedagógicas que mostram que o sujeito do campo também sabe o que é educação. Que mostram que os pais, as mães, as lideranças dos movimentos também compreendem a educação. E isso, para nós que somos professores e professoras, é importante que a gente reflita um pouco sobre isso, que muitos dos programas que nós temos em execução no país, ou que nós tivemos em execução, foram ajudados a construir por pessoas que aparentemente, ou que às vezes nós, no nosso preconceito, achamos que não sabem de nada, que não entendem de educação. Se a gente olha, por exemplo, as casas familiares rurais e as escolas famílias agrícolas, elas são gestadas por associações de produtores rurais, de camponeses, de agricultores familiares. Eles é que tocam a escola. Os professores são funcionários deles. Então, nós precisamos compreender que no campo, nas nossas comunidades, existe saber importante com o qual a escola precisa dialogar. A escola precisa estar aberta aos saberes que estão aí nas nossas comunidades e que nem sempre estamos virados de frente para eles. Para sintetizar, os camponeses e as camponesas sabem, e sabem de muita coisa. Podem nos ensinar muita coisa. O saber científico com o qual nós lidamos nas escolas precisa estar aberto, permeável ao saber popular das nossas comunidades. Para que nesse diálogo intenso entre saber científico e saber popular, nós possamos fazer com que a academia, a escola, beba na fonte do saber popular e o contrário também aconteça. E nessa relação intensa de troca de saberes, todo mundo ganha. A escola fica com a cara da comunidade e a comunidade tem a possibilidade de pensar de maneira muito mais qualificada sobre os desafios com os quais ela lida diariamente. Diria ainda que é importante a gente pensar na educação do campo como, e aí a educação escolar do campo, como um elemento de fortalecimento da identidade. Os sujeitos que vivem na zona rural, eles têm uma identidade própria. Nós escutamos aqui na mesa, ainda há pouco, várias pessoas que são lideranças políticas e técnicos da educação aqui do município de Santa Isabel, com origem na zona rural. Isso é muito bom, porque essa identidade que foi sendo forjada ao longo da construção histórica desses sujeitos ajuda na compreensão melhor dos desafios que eles têm que enfrentar. Então, se a escola não compreende que as pessoas que vivem na zona rural têm uma forma peculiar de se relacionar com o mundo, que tem saberes que conformam essa percepção do mundo, que tem práticas econômicas que dão forma também à sua cultura, a escola vai ser um alienígena na comunidade. A escola vai ser um espaço voltado de costas para a comunidade. Então é preciso que a gente vire a escola de frente para a comunidade. E aí a gente vira a escola de frente para a comunidade quando a gente percebe que ela pode e deve dialogar com os elementos que constroem a cultura e a economia das nossas comunidades. Como é que a gente dialoga no conjunto das disciplinas científicas que a gente ensina nas nossas escolas com a produção do tucupi, com a produção da massa lá da maniçoba e com várias outras produções que nós temos aqui no município,
Como é que a gente dialoga? Como é que a gente traz esse elemento que não é só econômico, mas é cultural, para dentro das nossas escolas, sem que seja algo artificial, tá? Mas que seja algo que é tranquilo de ser dialogado com os meninos, porque eles vivem aquilo, e nós que estudamos lá na universidade, que passamos pela academia, temos a possibilidade de trazer para dentro do currículo e fazer o debate. Ou seja, trazer os elementos da vida concreta das pessoas para dentro da escola não significa abrir mão de nenhum elemento do currículo que é direito do menino conhecer. Nós não precisamos abrir mão de ensinar os cálculos da matemática, de ensinar os elementos da linguagem, de ensinar a história e a geografia para poder introduzir um elemento local no currículo. Pelo contrário, o elemento local que vai ser introduzido no currículo é exatamente para dar base, para dar sustentação em um currículo que tem identidade, que tem a cara, mas que não negue ao menino e à menina o saber que a sociedade produziu historicamente, que é direito dele saber. O fato de a gente viver na zona rural não significa que a gente não tem que compreender as grandes metrópoles e as grandes transformações que a humanidade promoveu. Historicamente, o ser humano que vive na zona rural foi sempre pensado assim, meio como um abestado, meio como Jeca Tatu, e que, portanto, não precisa saber muita coisa, basta a gente ensinar alguma coisinha para eles. É por isso que, historicamente, a gente subjugou o campo em relação à cidade. A educação do campo não pode, de maneira nenhuma, dar sustentação a esse discurso preconceituoso de que, para quem é da zona rural, basta uma coisinha em matéria de educação. Quando a gente, no passado, mas também no presente, quando a gente se refere às escolas da zona rural, geralmente a gente chama de escolinha, né? A escolinha, a professorinha, o postinho de saúde, tudo é no diminutivo. E a gente precisa lutar contra isso também. Tá? Um outro elemento que eu queria trazer para vocês aqui, que é algo mais concreto, para além desse debate mais teórico sobre educação do campo, são coisas que a gente está vivendo no cotidiano, que Salomão tem pesquisado sobre isso, que nós temos pesquisado sobre isso, nós temos militado nesse campo, que são os desafios e possibilidades reais que a educação do campo tem no nosso estado, na região amazônica como um todo, nos nossos municípios. Tá? Nós temos alguns desafios que precisam ser enfrentados. Eu vou listar aqui 2 ou 3 só para a gente poder dialogar um pouco. Primeiro é o desafio da precariedade que ainda reina nas nossas escolas. Tá? De um modo geral, alguns municípios são exceções e que bom que são, mas de um modo geral as escolas da zona rural na região amazônica são extremamente precárias. A gente agradece aqui a fala do professor Carlos Renilton e eu passo agora para o professor Salomão Ágio. Pegar minha cola, né, como diz o... Bom dia para vocês. Bom dia. Bem, eu sei que o Joel vai brigar comigo, mas eu vou extrapolar meu tempo de tanta coisa que eu tenho para dizer para vocês. Olha só, a diretora aqui, quando falou, disse que ela não estava nervosa, ela estava emocionada. Eu quero dizer para vocês que eu não estou nervoso, eu estou impactado. Olha, se vocês soubessem, desde ontem, quando circulou na nossa rede a imagem aqui do Rio, de que o encontro seria aqui, nós começamos a nos organizar para estar aqui. E só viemos nós, estou brigando com a Dorilene, cadê a Dorilene, que é minha orientanda de doutorado? Só viemos nós, porque só ontem à tarde a gente conseguiu começar a se organizar para vir. Senão viria o grupo inteiro, a universidade inteira, interessada em vir para cá, para dialogar com vocês. Não estou brincando não, hein? Olha, veio o Dileno, que é da Universidade Federal do Juiz de Fora, só veio passar auxílio aqui. Veio o Edilson, que é lá de Manaus, do Movimento de Educação do Campo, e veio fazer a seleção do doutorado, e assim vai, certo?
Com isso eu quero dizer que Santa Isabel se inclui agora no nosso circuito, não é, do movimento da educação do campo, como um espaço, não é, de organização. E eu quero continuar aqui, eu fiz umas anotações que eu quero dizer para vocês um pouco o porquê do meu impacto, entendeu? Essa natureza aqui é algo que não existe mais. Na cidade a gente não enxerga. Não enxerga porque não tem, certo? Esse rio, essa mata, esse acolhimento de vocês com o café da manhã, com as coisas da terra nossa, da cultura, com esses adereços, com a música, não é, que nos recepcionou. A presença do Ministério Público, queria dizer para vocês que hoje todas as nossas ações do Ministério, do Movimento da Educação do Campo, têm contado com a participação dos promotores de justiça do Estado, seja daqueles ligados ao CAOCível, que envolve a educação, seja os da vara agrária, do núcleo agrário, dos defensores públicos, eles estão sempre conosco. Fiquei muito feliz de encontrar a URI aqui com a gente, porque o movimento não é só não pode ser só municipal, ele é estadual, ele é nacional, ele é internacional. A presença do secretário de Agricultura junto com o secretário de Educação não são coisas muito comuns da gente encontrar nos eventos que a gente vai. A valorização de todos os segmentos envolvidos, não é? A direção, os professores, o estudante. Eu até comentei ali com o Dileno que o estudante começou lendo e de repente ele esqueceu o papel, porque ele fala da vida, do trabalho dele. Ele não precisa de papel, não é, para contar os dramas que ele enfrenta. Não é? Ver na mesa a secretária de Educação, com a diretora de ensino, com o coordenador da Educação do Campo. Olha a quantidade de professores que estão aqui, os estudantes, as ondas da leitura. Eu libertei o Patativa do Assaré, não é, quando me pediram para fazer. Então, é isso que muda, é isso que faz a diferença. Tomara que eu não tenha esquecido, não é, de mencionar ninguém nesse meu impacto, porque eu sei que depois vão me cobrar, tá? Mas, olha, eu ainda estou na introdução. Eu quero dizer para vocês que só nesse último mês, esse é o 4º evento de educação do campo, assim como esse que a gente tem realizado, só que próximo. São Domingos do Capim, superlotado, organizado pelo movimento social. Precisa, porque, senão as pessoas não sabem as maravilhas e as belezas que tem no campo e que tem em Santa Isabel. Como é que elas vão saber se fica só entre nós? Certo? Se a gente não dialoga e interconecta, né, se relaciona com outros que estão aqui próximos. Olha, veio a coordenadora de Educação do Campo de Castanhal, está aqui presente. E como tudo que a gente faz hoje, nós temos redes, nós temos 8 fóruns regionais de educação do campo, hoje no estado do Pará. Tudo que acontece num, a gente dissemina e divulga para os outros. E olha, as pessoas que vieram aqui, elas não vieram só para palestrar, só para ensinar. A gente aprende tanto quanto vocês. Lembrei de uma coisa. Eu estou há muitos anos na educação do campo e nunca vi uma mística em que o rio fizesse parte dela. A gente fala do rio. A mística envolveu a participação das pessoas no rio. Isso não existe. Em outro lugar, não existe.
e a gente consegue fazer aqui. Olha, essa semana que passou nós tivemos uma oficina na Universidade Federal do Pará sobre as águas. Águas, território educativo. As águas educam, certo? Porque elas têm um regime das águas. A gente só olha para a água como natureza. E o professor que veio mostrou para nós que a água, ela tem um ciclo social. Ele falava o ciclo social das águas, não só o ciclo natural das águas, o ciclo social das águas. As águas educam, se a gente permitir que elas eduquem. As águas, olha, ele falou uma coisa que eu não entendi lá, e agora eu estou começando a compreender. Ele disse que existem lugares no mundo, especialmente na América Latina, que os sujeitos estão incluindo na Constituição Federal que as águas, que a terra, que a natureza são sujeitos de direito. Aí você, mas como que as águas, a natureza, pode ser sujeito de direito? Porque para nós, sujeitos só são os seres humanos, certo? Nós somos sujeitos, porque, aí olha só, o que é que define a separação de nós em relação à natureza? Presta atenção os professores, o Fábio disse que era para anotar, agora eu me lembrei dele. Presta atenção os professores dos anos iniciais do ensino fundamental, da pré-escola, porque é lá que a gente aprende que nós somos diferentes de todos os outros seres da natureza. Por que nós somos diferentes? Porque nós somos racionais, não é isso? Porque nós pensamos. Olha, quando a gente diz isso, automaticamente a gente está dizendo que todos os outros seres existentes não pensam. Todos os outros seres não se comunicam. Todos os outros seres são irracionais e não são sujeitos. E talvez seja por isso que eu tive tanta dificuldade. Como que as águas vão ser sujeitos de direito? As águas têm vida. As águas são fontes de vida. As águas têm um ciclo próprio que a gente tenta governar. Quando a gente constrói as barragens, não é? A gente tenta impedir o fluxo das águas. E a gente diz que a gente é racional. A gente tenta impedir que as espécies de peixes possam seguir seu trajeto para continuar reproduzindo, não é? E a sua existência e a nossa existência. As águas produzem a nossa existência. Mas a gente vive, a gente aprende, a gente aprende desde pequenininho uma visão urbanocêntrica, antropocêntrica de mundo. O ser humano é o senhor da natureza. E nós estamos para explorar a natureza, não é? Nós podemos fazer o que quisermos com a natureza. E é por causa disso, não é, que a natureza está se esvaindo. Olha, nós já temos níveis de devastamento da nossa floresta chegando a 20%. Olha, deixa eu dar um dado para vocês. Até 1970, olha, se os portugueses invadiram, não é, o Brasil e a Amazônia em 1500, até 1970, só 1% da floresta havia sido devastada. Até 1970. De 1970 para cá, quantos anos? 30, mais 18, quase 50.
Em 50 anos, nós devastamos 20% da nossa Amazônia. Porque nós somos racionais, não é? E porque a gente pode fazer o que quiser com a natureza. Ela não é gente, ela não é sujeito de direito, ela é ela é um recurso natural, que a gente chega e derruba toda a madeira, que a gente vai e explora todo o minério. Não importa se vai ficar um buraco lá, não importa. Olha, eu estou falando, pessoal, porque ninguém nasce com consciência ambiental. E ninguém nasce destruidor da natureza. A gente aprende tanto a ser, não é, uma pessoa que cuida, protege e se sente parte da natureza, como a gente aprende a ser o predador, o destruidor, por mais que não tenha curso, não é? Pode não ter curso, mas olha, toda noite, eu sou uma pessoa que eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, eu não tenho tempo de assistir televisão, mas às vezes eu consigo jantar na frente da televisão. E toda vez que eu janto, a propaganda é a mesma. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Mas não diz que agro é veneno. Não diz. Não diz que o agro está acabando com a nossa floresta. Não diz. Não diz que o agro está acabando com os nossos rios. Não diz. Então é só para a gente entender que a gente não aprende só na escola, mas aprende também na escola. Certo? Então, olha, vamos começar então a discutir o que a gente aprendeu sobre a escola rural. A gente aprendeu sobre a escola rural aquilo que o Renilton começou a colocar. É a escolinha da professorinha, não é? Caindo aos pedaços porque fica lá longe, ninguém chega, não é? Então é uma sofrência, é uma escola que é uma escola multisseriada, é uma escola que o professor não tem qualificação, porque quem foi que falou na mesa que às vezes o professor, para trabalhar numa aldeia, tinha que ficar para lá um mês inteiro? Então, quem é que quer ir para lá e ficar um mês inteiro? Certo? Então, olha, isso não saiu da nossa mente, não saiu do nosso imaginário. E tanto não saiu que a política oficial que se tem hoje é de fechamento de escola. Olha, eu conheço, como eu converso muito com gestor, e às vezes eles nem se dão conta que eu estou conversando com ele, mas eu estou sempre fazendo questões e eles estão sempre respondendo. O Fábio não vai mais querer responder minhas questões. Mas olha, quando eu entrevisto gestores para as minhas pesquisas, é que eu fico pé da vida quando um deles diz assim: professor, o senhor está vendo esse monte de escolinha? E fala assim mesmo. Ele diz assim: essas escolas são tudo dispersas. Me dá vontade assim, de dizer que disperso. Aonde? Pessoal, os sujeitos do campo, eles se territorializam na relação com a natureza, com as águas, com o rio, não é? Aonde tem a floresta, e eles podem extrair aquilo que a floresta pode nos oferecer. Eles, nas proximidades das estradas, que a gente nem sempre tem estrada, a maioria é ramal, faz uma diferença grande entre estrada e ramal. Então, as pessoas não têm respeito pela territorialização dos sujeitos. E às vezes a gente mesmo diz: olha, essa escolinha é tão longe, por que a gente não diz que a sede do município que é tão longe? Não, a gente diz sempre que é a escolinha e a comunidade que é longe da sede do município. Olha, enquanto eu, gestor,
achar que as escolas rurais estão dispersas, toda a minha ação vai ser no sentido de reuni-las. E é por isso que fecha a escola. Porque na Amazônia, tudo é muito grande. Nós temos 60% do território nacional. Então, as escolas vão se localizando em lugares que são de difícil acesso porque não tem um transporte adequado, porque não tem uma estrada, não é, aberta, e às vezes até tem, mas no tempo de maior chuva, a natureza diz assim, quem manda sou eu vou derrubar uma árvore e acabou, não passa de um lado para o outro, certo? Então é só para vocês pensarem, o nosso papel de professor, olha lá, se o Fábio quer que a gente anote alguma coisa, eu estou dizendo para vocês anotarem. O nosso papel de professor, de educador, do campo e da cidade, não é só do campo. Porque na cidade também a gente aprende isso, que o campo é o lugar de gente atrasada, que o campo é o lugar de gente sem cultura. Não é? Que o campo é um lugar que não oferece essa riqueza que não existe mais na cidade. Não existe mais na cidade. E não existe porque nós, os irracionais, não é? Poluímos os rios, drenamos os canais, derrubamos as áreas que tem verde. Isso é porque nós somos racionais. Certo? Então, o nosso papel como professor, como educador do campo. Ah, mas eu não sou do campo, eu também não sou camponês. Eu fico muito feliz quando uma mesa inteira de gestores dizem assim, olha, eu sou uma pessoa do campo, eu não sou uma pessoa do campo. A minha vida toda eu vivi nas cidades. E olha, eu vou dar um depoimento para vocês verem como a escola ela é importante para o bem e para o mal. Eu estudava numa escola privada, não é? No centro de Belém, e a professora pregava um cartaz lá na parede. Eu estudei na década de 70, né? 60, 70, o primário, no meu tempo era primário, tinha um cartaz horroroso do Jeca Tatu pregado lá. E a professora dizia, olha, Salomão, estuda, porque senão tu vai acabar na roça. Tu vais acabar como o Jeca Tatu, desdentado, cheio de ferida, puxando carroça. Eu não sou do campo e eu aprendi isso, que os sujeitos do campo eram que nem ele. Na escola. E a escola continua ensinando no campo e na cidade. Olha, os quilombolas, eles são sujeitos que fugiram da escravidão. Mas não existe mais escravidão. E a gente continua ensinando que os quilombolas são sujeitos que fugiram da escravidão. Sujeitos fora da lei. Quem é que quer ser quilombola? Um sujeito que vem de uma origem de escravos, não é? Por essa perspectiva. Não estou dizendo... eu estou só fazendo a reflexão, porque os quilombolas, a partir da Constituição Federal de 88, eles se assumem como sujeitos de direito. E eles têm impressionado a legislação. Olha, os negros conseguiram uma coisa inédita, impor na LDB que todas as escolas têm que aprender a história afro-brasileira numa outra visão, diferente da que os colonizadores ensinaram para nós a vida inteira. E animados por essa lei, os indígenas fizeram a mesma coisa. Obrigaram a lei a reconhecer que as populações indígenas, elas não são primitivas, elas não são não civilizadas. Eu conto uma história, vou contar. Joel, tu não pode tirar meu microfone ainda, tá? Olha, para vocês verem como
Uma vez eu li uma frase num quartel, lá está o guarda lá me olhando. Eu fui num quartel e tinha uma faixa, um dizer bem grande numa caixa d'água que dizia assim: a palavra ensina e o exemplo arrasta. Vocês já ouviram isso? Aquilo não sai da minha cabeça. Eu vou contar uma história para vocês. A minha mãe, ela faleceu esse ano. Ela teve 5 filhos. E aí ela dizia assim: meus filhos são como todos homens. Ela dizia assim: meus filhos são como as mãos, os dedos da minha mão. Todos eles diferentes. Do mesmo pai, da mesma mãe, todos eles diferentes. Mas eu vou contar a história que eu aprendi, que hoje todas as histórias que eu ouvi, eu fico na minha memória pensando, por que eu aprendi dessa forma? Por que eu penso desse jeito? E aí, a gente recebia muita visita em casa, certo? A gente tem uma casa grande, e quando a gente não gostava da visita, os filhos, a gente fugia da sala, né? Se escondia. E as visitas iam visitar minha mãe, mas queriam conhecer os filhos, né? E aí eles perguntavam assim: mas Janete, cadê teus filhos? Ela ficava embaraçada, né? Sem saber o que fazer, porque a gente tinha desaparecido. E ela dizia assim: não liga não, eles são tudo índio. Dizia assim: não liga não, eles são tudo índio. Na cabeça dela, a gente era índio porque não sabia se relacionar com as pessoas. Porque na hora que chegava uma visita, a gente se escondia, parece matuto. É isso que a gente aprende. Que a gente aprende na escola. Vou contar uma outra história, para vocês verem. Olha, eu estou dizendo isso porque eu espero que vocês, como educadores do campo, comecem a compreender que tudo aquilo que vocês ensinam vai virando lei para as crianças. E que se vocês continuarem ensinando para eles que o sonho deles está na cidade, não é? Que a cidade é o lugar da felicidade, que a cidade é o lugar do desenvolvimento, eles vão aprender isso. Não é? E eles vão crescer tendo vergonha de ser do campo, não reconhecendo todas essas maravilhas que o campo tem, que a cidade não tem. Deixa eu ver a história, cadê? Já fugiu, eu me lembrei. Dia do Índio, não é? 19 de abril, a gente convidou o presidente da Associação Indígena dos Estudantes da UFPA, porque agora, não é? Por causa das cotas, todos os cursos têm que ter vaga para estudante indígena, para estudante quilombola. Os ribeirinhos estão reivindicando, os deficientes da escola pública. E aí nós convidamos o presidente da associação. Ele era um estudante de mestrado do direito. E ele tinha vindo da população Guarani de Santa Catarina. Então, ele era um índio louro, dos olhos azuis, mas era índio. E aí ele foi contar para nós como foi a experiência da escola dele. E ele disse assim: olha, até o final do ensino fundamental, a gente estudava na aldeia, porque a escola era perto de casa, era multisseriada, tinha os professores que trabalhavam com a gente. Quando passava para os anos finais do ensino fundamental, não tinha mais, não é, o ensino lá na aldeia. A gente tinha que estudar na escola da vila, do distrito, ou da sede do município, se não fosse muito distante. E eu fui estudar. Eu fui com 10 anos, 11 anos, que era a idade que eu tinha. Eu ainda era uma criança. E na 5ª série, a professora, no dia do índio, chamou todos os estudantes, inclusive ele, colocou numa roda e disse: olha, agora está aqui a cartolina, o papel, o pincel, vocês vão desenhar. Mostrou lá a foto do índiozinho, né, com o cocá, não é, com as penas de cartolina. Todos eles fizeram. Aí ele disse assim: em princípio eu não ia fazer, mas a professora disse: fulano, por que tu não está fazendo? Faz. E ele disse assim:
para não ser diferente dos meus alunos, eu comecei, dos outros amigos, né? Eu comecei a fazer. E depois que todo mundo fez o seu cocá de cartolina, todo mundo botou na cabeça. Aí ele disse assim, eu não vou botar. Mas a professora disse, tem que botar. Ele botou. E aí depois ela disse assim, vamos fazer agora como todo índio faz? E aí todo mundo fazendo. E ele dizia assim, nossa, mas eu sou índio e a gente não faz assim. Por que ela está me obrigando a fazer isso? Olha, vocês estão vendo? Ela não enxergava que ele era índio. E ela queria que todo mundo fizesse como os índios, coisa que ele era índio e não fazia. Certo? É para vocês verem, pessoal, como a escola, ela tem um poder que vocês não imaginam. Entendeu? Aquilo que o professor fala, que o professor ensina, fica marcado. Não é só na mente das crianças, não, pessoal. É na mente de todas as pessoas. A educação tem um poder que a gente não se dá conta. Não é? A gente quer dizer, porque a educação é desvalorizada, porque o professor é desvalorizado, porque a gente ganha mal. Tudo isso é verdade. Mas a gente tem um poder muito grande, muito forte. Entendeu? Porque a gente tem a possibilidade de fazer com que as ideias e os conhecimentos, eles continuem, não é? Eles se eternizem ou que eles sejam silenciados, excluídos, invisibilizados. Nós temos esse poder, certo? Que antigamente se reservava a oralidade, porque se tinha poucas escolas. Mas agora as escolas estão aumentando e a gente faz isso com a escrita. Aquilo que a gente escreve e registra se eterniza. Aquilo que a gente não inclui na escrita, entendeu? Some, desaparece. Certo? Então, tá aqui a diferença entre a escola rural e a escola do campo. Eu ainda vou falar um pouquinho mais da escola rural, aproveitando que a nossa promotora está aqui, porque a gente tem dialogado muito sobre isso. Olha, nesses últimos 3 anos, 2016, 2014, 2015 e 2016, 1.080 escolas foram fechadas no estado do Pará. Mais de 80% no campo. E mesmo tendo uma lei de 2014 que diz que uma escola do campo só pode ser fechada se a comunidade for ouvida. Se o Conselho Estadual ou se o Conselho Municipal de Educação apresentar um laudo técnico do impacto dessas escolas no fechamento, do fechamento dessas escolas na vida da comunidade. E as escolas continuam sendo fechadas. As desculpas são inúmeras. Olha, a desculpa mais comum é não tem alunos naquela comunidade. Olha, eu tenho tanta história para contar. Nessa comunidade lá do São Joaquim, nós fomos andar de barco, porque era uma comunidade ribeirinha. E eu fui visitar um professor de uma escola da comunidade vizinha. Escolas que tem, comunidades que tem 20 famílias, 25 famílias. E quando o barco parou na frente da casa do professor, começou a aparecer um monte de criança. Aí eu perguntei para o professor, esses são seus alunos? Isso era num sábado, não é? Esses são seus alunos? Eles estão tendo aula no sábado? E o professor disse assim, não, são meus netos. Eu peguei um susto. Eu disse assim, netos? Quantos são? Ele disse, só eu tenho 14. 14, só ele. Poxa, eu só tenho um neto. Não é? 14 em uma casa. E a gente tem a coragem de dizer
não é, que não tem criança para estudar nas nossas comunidades. É impossível. É impossível. Olha, nessa comunidade não tinha nada de presença do Estado. Nessa comunidade tinha uma igreja, aliás, uma igreja evangélica, não é, e um templo católico. Tinha um campo de futebol, o centro comunitário e a escola. A escola era a única presença do Estado, porque era pública naquela comunidade. Se sai a escola, o Estado não está lá, porque ele não atende nenhum serviço, nenhum direito àquela comunidade. Vamos falar dos professores. Nós temos no estado do Pará 18 mil professores trabalhando nas redes públicas estadual e municipais que não têm o ensino de graduação, promotora. 18 mil professores só no estado do Pará. Nós temos metade dos professores trabalhando nas nossas escolas do campo com contratos temporários. Tem município que chega a 80%, 90% de todos os professores do campo com contratos temporários. Esse é o retrato da escola rural. Professores não qualificados, professores temporários. Nós ainda temos escolas funcionando na casa de moradores, em centros comunitários, em igreja. Se eu contar uma coisa para vocês, talvez vocês não acreditem. 40% das nossas escolas rurais não tem água. A gente vive numa região com abundância de água e as escolas não têm água potável. E se eu for falar de internet, então, não é de laboratório, de computador, eu sei que ele vai me mandar parar. Eu vou tentar concluir. Mas eu não posso ficar falando só da escola rural. Porque nós estamos há 20 anos em processo de construção de uma escola do campo, de formação dos educadores do campo, fazendo a formação em alternância, fazendo a formação dos educadores que trabalham com as turmas multisseriadas, dialogando com o Ministério Público, com as secretarias, para a gente realizar eventos como esses, em que a educação seja a pauta da nossa discussão, do nosso debate. É isso que está mudando, pessoal. É isso que está mudando. E é isso que a gente precisa fortalecer. Santa Isabel começou agora a discutir, não é? Quais são os desafios e quais são as possibilidades que hoje existem nas escolas do campo que a gente quer fortalecer. Certo? Que a gente quer valorizar. Então eu vou encerrar, certo? Não é? Porque senão o Joel manda desligar o som. Olha, eu quero terminar dizendo para vocês que o nosso movimento não é um movimento pró-campo e contra a cidade. Não é. Entendeu? Olha, nós estamos tentando construir um mundo, eu falei ainda agora, não antropocêntrico. Nós estamos tentando construir um mundo não urbanocêntrico. Porque o mundo, o território, não é? Ele é composto de campo e de cidade. Só existe campo e rural porque existe a cidade e o urbano. Se não existisse a cidade e o urbano, como é que eu ia saber que o que não é urbano e cidade é rural? E se não existisse o rural, como é que eu ia saber que o que não é rural é urbano? Então, olha, vocês estão anotando, depois eu vou
fazer a prova. Vai cair. Olha, nós estamos tentando construir um mundo de diálogo, um mundo de interação, um mundo em que o campo se completa com a cidade e a cidade se completa com o campo. São territórios diferentes, mas são todos territórios dignos de ser territórios de direitos, território da diversidade, territórios em que a gente tem que disputar. Nós queremos a democracia ou não queremos a democracia? Não é? Nós queremos as escolas com qualidade ou não queremos as escolas com qualidade? No campo e na cidade. Nós queremos a natureza, não é? Interagindo e dialogando com a gente se sentindo parte da natureza e a natureza se sentindo parte de nós. São essas decisões que nós temos que tomar. E aí muda tudo. Aquilo que a gente aprendeu. Olha, eu sei que ele vai puxar o microfone, mas eu vou falar a última coisa. Olha, vocês aprenderam a lei do Darwin? Aprenderam? Como é que chama? Não aprenderam? Então vocês... Como é que vocês... Todo mundo aprende a lei de Darwin, não é? No ensino fundamental, para a prova do Enem, na universidade. Como é que chama a lei do Darwin? É a lei de seleção natural. Olha que palavra feia. É uma seleção natural das espécies. A gente aprende isso na escola. E a lei diz que, olha, os mais aptos, não é? Os mais ágeis se desenvolvem, excluindo os demais. Nós vivemos num mundo darwinista. A escola é darwinista, mas ela ensina isso como uma lei natural. Alguém questiona a lei? Lei é para ser cumprida. Pessoal, olha, é isso que a gente está fazendo aqui. Tentando compreender como chegamos até aqui. Como é que a gente vive num mundo racista, num mundo homofóbico, num mundo racista, num mundo xenofóbico? Olha, hoje a bola da vez são os venezuelanos. Vocês assistem à TV, não é? Quando qualquer violência acontece no território, os brasileiros vão lá e destroem os territórios onde os venezuelanos estão. Ainda dizem assim, a gente já não dá conta de cuidar dos nossos, ainda vai ter que cuidar dos outros. Os outros são seres humanos, latino-americanos, como nós. A gente anda em Belém, Belém está cheio de indígenas sentados, né, nas calçadas, com crianças, esmolando. Entendeu? Hoje são eles, amanhã poderemos ser nós, são seres humanos. Por que é que isso está acontecendo? Olha, a sociedade produz muito mais alimento do que é o necessário, muito mais riqueza do que é o necessário. Nós temos na Amazônia um patrimônio genético, um patrimônio natural. Pensa que agora está na safra do açaí, não tá? É tanto açaí, que maravilha, não é? E o açaí baixa de preço e daqui a pouco some. Por quê? Por causa da desigualdade. É a desigualdade de renda, é a desigualdade de apropriação da riqueza, é a desigualdade de apropriação da terra, das águas, da floresta. Olha o papel que nós, professores... Porque, olha, pessoal, eu continuo sendo professor da graduação, professor da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado. Eu continuo sendo professor. E as coisas que eu ensino na universidade,
tem tanto poder efetivo quanto as coisas que vocês ensinam para as crianças, para os jovens e para os adultos na escola. Certo? Então vamos pensar nisso, não é? A importância da gente estar aqui. Eu queria encerrar agradecendo o Fábio, agradecendo a Shirley, agradecendo a secretária, a oportunidade da gente estar aqui juntos hoje, não é? Ensinando e aprendendo coisas que eu não sei, coisas que vocês não sabem e coisas que nós sabemos e estamos trocando entre nós. Obrigado e estou aqui para a gente conversar.